Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos aqui tendo mais uma rica oportunidade de estar aprendendo com o nosso Deus. Amém? Eu te convido agora, neste momento, a ter total atenção, abra teu entendimento, teu coração, permita Deus falar contigo e eu creio que eu e você seremos cheios da palavra de Deus. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos de número 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montadas à guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as tuas sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está na porta! Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e os irmãos. Então saiu e foram para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo suas trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus, e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, olha só como é interessante essa palavra. A gente vê aqui que em Atos 12, a palavra de Deus está falando sobre um homem chamado Herodes. O rei é o Herodes Agripa II. Ele era sobrinho do Herodes Antipas, o assassino de João Batista. Quando nós lemos as escrituras e vemos que João Batista foi executado também, né? Então foi por esse homem. Ele é neto de Herodes o Grande, aquele que tinha decretado a morte de todas as crianças de Belém, né? Por causa de seu intento de matar o menino Jesus. Então você vai vendo a história desses homens, né? Quantos assassinatos, quantas, sangue de pessoas inocentes, quantos intentos eles tentavam contra o povo de Deus. Então Herodes, ele não era um judeu, ele era um edomita. E os judeus, eles aqui se ressentiam com esse fato. E Herodes sabia disso.
Então Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por causa do evangelho. E o único cuja morte é registrada aqui no Novo Testamento. Ser morto à espada significava ser decapitado, sendo essa morte o cumprimento daquilo que Jesus disse a Tiago e ao irmão dele, João, quando ele afirmou que os dois beberiam do mesmo cálice que ele iria beber. Isso a gente vê lá em Mateus 20 até o 23, que diz a respeito ali que o seu próprio Jesus fala assim, olha só que interessante. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha o que Jesus respondeu. Porém, respondendo Jesus, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse-lhe Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Olha esse finzinho que Jesus disse a respeito disso, de assentar-se ao lado dele no trono. A minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então não era para eles. Sabe para quem era? Para nós. Como assim para nós? Eu te mostro na palavra de Deus. Olha em Apocalipse 3:21 o que o Senhor diz para nós. Ao vencedor, ao que vencer esses tempos que nós estamos vivendo, a última carta da última igreja que foi escrita, a Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que só por Deus, meus amados, não tem qualidade nenhuma, uma igreja totalmente corrompida. Mas aquele que vencer, aquele que não se prostrar, aquele que não se vender, aquele que for fiel até o final ao evangelho, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, receba essa bênção, meus irmãos. Receba essa promessa profunda e vença todas as suas dificuldades. Seja fiel no extremo. Não se venda. Não se venda a esse mundo. Não se proste a esse mundo. Não permita você ser corrompido por este mundo. Seja fiel a Deus. Independente do que você tem que pagar de preço, seja fiel. Não olhe as circunstâncias. Olha para a cruz. Olha para essa promessa que Jesus fez para nós. Que aquele que vencer sentará-se ao trono junto com Jesus para julgar os povos e nações. Amém? Então isso é a revelação profunda, maravilhosa. E continuando aqui a leitura, para Tiago esse cálice foi a sua execução por ordem de Herodes. Entende? Para João foi o exílio. A morte de Tiago pelas mãos de Herodes foi uma tentativa desse líder estrangeiro ganhar a admiração dos líderes judeus. Então Herodes ele queria ganhar a admiração dos judeus. Ele queria ali fazer bonito para os judeus, entende? Para ele ter crédito, para ele ter moral. Então ele estava fazendo tudo isso para ganhar moral com os judeus, matando inocentes, executando os homens de Deus. Porém, meus amados, ali no final a gente viu o que aconteceu com ele. Então, ali quando Pedro, depois da execução de Tiago, Pedro foi preso também, que também iria se executar com toda certeza. Ele também ia intentar isso contra Pedro. Porém, o anjo do Senhor, de noite, foi até onde Pedro estava. Ali, com um poder de Deus, ele quebrou as algemas, ele tirou as algemas de Pedro. Todos os homens ali, com toda certeza, entraram em êxtase, entraram em sono profundo, nem enxergaram o que estava acontecendo. Esse é o poder de Deus, meus amados. Ele não depende de homem, de matéria, de governo, de dinheiro, não depende de nada. Deus faz o que Ele quiser. A gente vê como é rico o poder de Deus, como é poderoso o poder de Deus, Que Ele tem poder para todas as coisas. Quando a gente vê lá no passado o que Deus fez com Nabucodonosor, você pode tentar imaginar o poder de Deus. Um homem que foi, com toda certeza, o próprio Deus permitiu ele ter aquele poder, aquela riqueza, dominar basicamente o mundo inteiro. Mais de 100 nações ele dominava, basicamente o mundo inteiro. E ele se engrandeceu. Ele criou mais
uma estátua, né, do seu semblante, dizendo que ele era o cara, ele é o tal. Olha que, meus amados, uma coisa que eu quero ensinar a vocês. O único que tem todo o poder é Deus. Homens aqui na terra que detêm poder, que tem algum poder, alguma coisa sobre um ser humano, sobre uma nação, isso tudo é porque Deus permite. Mas quando o homem se sente alguma coisa além do permitido, além do limite, quando o homem se acha alguma coisa, querer se engrandecer, meus amados, Deus não tem mais parte com este homem. E a qualquer momento Deus pode meter a serra nele. Foi o que ele fez com Nabucodonosor. Ele se achou alguma coisa. Naquele momento que ele se achou alguma coisa, já vem a sentença para ele. Por 7 tempos você vai virar um animal. E por 7 tempos, meus amados, 7 tempos, aquele homem ficou andando que nem um porco no mato de 4, comendo capim. Entende? Sobre o sol quente e sobre o sereno, 0 graus de noite. E Deus é tão poderoso que Deus não permitiu ele morrer, porque se fosse natural ele morreria, não ia aguentar. Morreria de tuberculose, sei lá, qualquer coisa, gripe. Não, Deus ainda guardou a saúde dele para mostrar, você não vai morrer, vai virar um animal e não vai morrer. E depois que passou 7 tempos, que voltou a consciência dele, o raciocínio, que ele deixou de ser um animal e virou ser um ser humano de novo, ele falou, só o Senhor é Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, quem sou eu perante esse Deus? Então, meus amados, foi assim que aconteceu também com Herodes. Ele se achou alguma coisa, ele fez tanto mal, e no final da vida dele ali, nem foi no final, né? O Senhor foi, enviou alguma coisa, alguma enfermidade, alguma sarna, não sei o que foi que enviou nele, e os vermes comeu o corpo dele, então ele morreu. Então, meus amados, o que nós somos? O que nós somos? A gente vê várias vezes Davi dizendo nas suas cartas, nos seus lamentos, nós somos um sopro. Nós não podemos acrescentar nenhum covo da nossa estatura, não podemos. Nós não temos poder para nada, meus amados. Se Deus permitir, nós temos. Se Deus não permitir, não temos. Nós não temos. Se simplesmente o Senhor fazer assim, ó, tirar o zoe, tirar o fôlego, acabou, cai. Assim, ó, acabou. Então, meus amados, vamos entender e compreender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Pedro, naquele momento ali dormindo, ele foi totalmente dependente de Deus. Deus enviou o teu anjo ali e fez com que ele escapasse pela segunda vez. Pela segunda vez, porque lá em Atos 5:19 nós vemos que já tinham intentado contra ele. Pedro estava preso e certamente ali constava na lista das próximas execuções, ele ia ser executado, tendo o mesmo destino que tivera Tiago. Porém, aqui a gente vê que a execução de Pedro estava atrasada, porque havia uma lei judaica lá que impedia qualquer suplício de um condenado durante os banquetes feitos com pães sem fermento. O período mais conhecido como Páscoa. Então, essa foi a terceira prisão de Pedro. Atos 4:3 e Atos 5:18. Leia, meus amados, leia as escrituras para você se aprofundar na riqueza. E durante o encerramento ali, o encarceramento, aliás, anterior, Pedro tinha escapado milagrosamente com a ajuda de um anjo de Deus, que abriu os portões da prisão. E olha que interessante, meus amados, ali, quando os guardas perdiam algum dos prisioneiros, eles eram executados, eles pagavam com a própria vida. Entende? E aqueles homens, aqueles guardas, todos eles foram executados, porque perderam Pedro. E eles nem sabiam que tinham perdido, porque o anjo do Senhor ocultou isso deles. Lembra de Paulo? Mais para frente nós vamos ler isso, mas eu quero antecipar para vocês. Paulo foi a mesma coisa. Paulo e Silas, na prisão, eles estavam orando e louvando ao Senhor. Presos, meus amados, cantando, jubilando ao Senhor, porque eles sabiam em quem eles criam. E naquele momento, o anjo do Senhor também soltou todas as algemas, abriu todos os portões. Porém, aqui tem uma diferença. Paulo e Silas, eles não escaparam. Aqui o anjo pediu para que Pedro escapasse. Mas lá em Paulo e Silas, eles não saíram da prisão. Por quê? Porque tinham um propósito: salvar a vida daquele guarda. Porque naquele momento que o guarda voltou em si e viu que estava tudo aberto, ele automaticamente falou assim: eu morri, eu estou morto. E para antecipar, porque ele sabia que ele ia ser executado,
porque os prisioneiros na cabeça dele tinham escapado. A hora que ele pegou o punhal para cravar no seu peito, para se matar, Paulo disse: ei, não faça isso. Nenhum dos que estavam presos fugiu. Estamos todos aqui. E ali teve salvação na vida daquele homem, na casa daquele homem. Então, meus amados, é as promessas de Deus. Então, Deus livrou Pedro da mão de Herodes? Livrou. Porque a vida de Pedro foi poupada enquanto a vida de Tiago foi ceifada. Por que será? A resposta está na vontade soberana de Deus. Se acreditamos que Deus é bom e sábio, podemos confiar que aquilo que Ele permitiu acontecer era parte de seus sábios planos, para o bem de todo o seu povo. Deus, meus amados, Ele é perfeito, tudo o que Ele faz é perfeito. Quando nós colocamos nossa inteira confiança na bondade de Deus, nós encontramos a verdadeira paz. Deus está no controle, apesar de muitas vezes todas as circunstâncias dizendo que não. Quantas das vezes eu e você às vezes estamos entregues ao óbvio, quantas vezes nós estamos no caos, estamos em situações que, Senhor, não tem mais o que fazer, estou fora de Ti, não tem. Mas, meus amados, Deus tem o poder de mudar todas as coisas. E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, e as Escrituras também nos enfatiza muito isso, Deus muitas das vezes nos coloca até o limite. Ele permite a gente entrar no estreito até o limite. Na hora que a gente vai falar assim, meu Deus, não tem mais o que fazer, acabou. Não tem mais salvação, não tem mais o que fazer sobre essa história, sobre essa situação. Aí vem Deus e mostra o teu soberano poder e traz livramento, e traz salvação, e traz bênção, e traz o que for, para mostrar que Ele é Deus. Sempre foi assim, sempre vai ser. Daniel na cova dos leões, Deus poupou ele da cova? Não, colocou Daniel na cova. Mas o que aconteceu? Os leões não comeram ele, porque Deus protegeu ele. Agora os que colocaram ali, os que tramaram contra Daniel, para Daniel estar na cova, o que aconteceu com eles? Ele e a casa deles foram jogados na cova, e o que os leões fez? Destruíram, matou todos. Sadraque, Mesaque e Abednego se prostraram à imagem na hora que tocou a buzina? Não vamos nos prostrar ao nosso Deus. Mas vocês vão morrer. Se tiver que morrer, nós vamos morrer, mas eu não vou prostrar a este Deus, porque nós só prostramos ao Deus de Israel, Ele é o único Deus. E ali, o rei, o imperador, gostava deles. Eu vou te dar mais uma oportunidade, vai tocar a buzina de novo, se prostrem e vocês não vão morrer. Não adianta, não vamos nos prostrar. E ele se enfureceu e mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E os homens que amarraram aqueles 3 para jogar lá dentro morreram. E os 3 que foram jogados naquele buraco de fogo, eles foram libertos e foram guardados pelo anjo do Senhor, porque tinha 4 lá. Foram jogados 3, mas tinha 4, e o quarto era semelhante ao Filho de Deus. E eles estavam ali passeando entre o fogo. E quando eles foram tirados da fornalha, nenhum sequer cabelo foi queimado, e nem a roupa tinha cheiro de fogo. Este é o poder de Deus. Deus permite a gente entrar no estreito, mas no estreito Ele traz salvação, Ele traz libertação, Ele traz a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, aqui a gente entende o quão bom e agradável é a vontade de Deus. Amém? Então, meus amados, aqui a gente tem que entender o total, o real ensinamento que Deus está trazendo para mim e para você. Nós temos que, sim, em todo o tempo, meus amados, louvar a Deus com as nossas vidas. Temos que ser fiéis, sim. Não vamos nos prostrar, não vamos se vender pelas coisas que este mundo oferece. Não, meus amados. Deus, Ele é autor e consumador de nossa fé. Deus, Ele é o construtor, Ele que construiu tudo, Ele que fez tudo. O céu, a terra, os planetas, o ouro, a prata, as pedras preciosas, Ele fez tudo. Ele é dono de tudo. Então clame ao seu Deus, não se venda a homens, não se venda a governos, não se venda, não se prostre. Creia em Deus e Deus vai trazer a vitória sobre a tua casa. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais, tá bom? Que Deus te abençoe.